seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do programa Cura Familiar, um espaço destinado ao autoconhecimento, à reconexão com as nossas raízes e também à transformação das nossas relações. Meu nome é Cibele Croce e eu vou estar conduzindo e apresentando para vocês hoje o último episódio que fala das feridas emocionais. E hoje, então, vamos falar da ferida emocional da injustiça. O que essa ferida quer nos dizer? Que tipos de comportamentos que a pessoa tem com relação a essa ferida? A ferida da injustiça, ela se caracteriza quando a pessoa acaba apresentando um comportamento muito rígido. E é uma pessoa que é muito rígida com ela mesma, é uma pessoa que ela se cobra demais, ela exige muito de si, ela exige muito das outras pessoas também. Dentre as feridas emocionais que existem, eu diria que essa ferida emocional da injustiça é uma que a pessoa ela acaba se escondendo muito por detrás dessa ferida. Por quê? Geralmente ela é uma pessoa que ela sempre diz que tá tudo bem, quando na verdade não está. É o tipo de pessoa que ela não se permite sentir, ela não se permite parar para descansar, ela não se permite relaxar, ela não se permite prestar atenção no seu corpo. Então, geralmente, esse tipo de pessoa que carrega a ferida da injustiça é uma pessoa que, quando ela entra num processo doentio, é porque realmente o seu corpo, o seu mental já não estão mais aguentando. Para ela dar o braço a torcer, digamos assim, de que ela precisa de ajuda, ela tem que estar no limite dela. E esse tipo de ferida, geralmente, ela acontece em torno dos 4 a 6 anos de idade, tá? E também ela se caracteriza muito por ser uma ferida que a gente tem com a pessoa do mesmo sexo, né? Então, com o nosso genitor do mesmo sexo. A pessoa que tem a ferida da injustiça, eu digo que ela é uma pessoa que ela não se permite receber o amor das outras pessoas. Sabe quando a gente às vezes recebe um presente ou até mesmo um elogio, ou a pessoa ganhou alguma coisa inesperada, né, de algum sorteio, alguma coisa assim, alguma promoção no trabalho, enfim. Quando essa pessoa recebe alguma coisa, ela não se acha merecedora. Ela não acha justo, ela acha que para que ela receba alguma coisa de alguém, ela tem que fazer por merecer, ela tem que se esforçar muito para ter aquilo ali. E olha que contraditório, né? Muitas vezes as pessoas, quando ela recebe alguma coisa assim, dizem assim, mas você tem sorte. Não, eu não tenho sorte, eu trabalhei muito para isso, eu me esforcei muito para isso. Então ela sempre demonstra que para conseguir alguma coisa, que para conquistar algo, ela tem que passar por um processo de muita rigidez, um processo de ter muita luta, muita garra por aquilo ali, tá? A pessoa que sofre com a ferida da injustiça, ela acaba tendo esse comportamento mais rígido e muitas vezes ela é inclusive uma pessoa que é muito rigorosa até mesmo com a sua própria alimentação. Por quê? Porque de forma muito inconsciente dela, não seria justo ter que sacrificar animais, digamos assim, para ela se alimentar. Então, olha que interessante, né? É uma das características, não que seja regra, ok? Mas é uma das características das pessoas que têm essa ferida da injustiça, elas terem um comportamento com relação à comida de serem vegetarianas, porque elas não acham justo ter que fazer uma outra pessoa, um outro ser vivo sofrer para que ela se beneficie daquilo. Geralmente são pessoas também que quando estão num ambiente conversando com outras, elas estão sempre de braços cruzados, elas estão sempre de pernas cruzadas. Por quê? Porque assim, dessa forma, elas acabam bloqueando toda a saída de energia delas, mas principalmente elas acabam bloqueando o acesso até elas, porque uma principal característica das pessoas que têm a ferida da injustiça é que
ela não demonstre o que ela está sentindo. Então, por vezes, são pessoas que podem ser classificadas pelas outras como sendo pessoas muito ríspidas, pessoas frias, pessoas que não conseguem abraçar as outras, né? Que não conseguem, são pessoas mais fechadas, digamos assim, em algumas situações, né? Elas não se abrem, elas não demonstram o que elas sentem. E numa relação de casal, por exemplo, o que pode acontecer? Vamos supor que a mulher, ela está em casa ali, enfim, o marido chega do trabalho depois dela, e aí daqui a pouco ele tem um compromisso naquele dia, e a mulher, ela costuma ter um comportamento assim, você nunca está em casa, ou você sempre tem um compromisso depois do trabalho que não consegue vir direto para casa. Isso é apenas um exemplo, tá? Então, assim, as palavras sempre e nunca também são muito características das pessoas que têm essa ferida da injustiça, porque para elas é como se o que as outras pessoas fazem, elas estão sendo injustiçadas com isso. Até um outro exemplo muito comum de acontecer, já tem relatos de pessoas, tanto mulheres quanto homens, que se sentem injustiçados de terem que ter ajudado a cuidar dos irmãos. Sabe quando a mãe tem um filho mais velho e aí depois vem os outros dá um tempo, né? Tem os filhos menores, acaba que muitas vezes essa mãe precisa do auxílio desse filho mais velho. E aí tem muitos relatos desses filhos que eles se sentem injustiçados, porque eles acabam tendo que abrir mão um pouco de viver a adolescência deles, ou até mesmo uma parte da infância, enfim, eles têm que abrir mão de algumas coisas deles para cuidar dos outros irmãos. E também uma outra coisa interessante, que nesse tipo de situação acontece que quem cuidado pelos outros irmãos, vamos supor, então, quem veio em segundo ou em terceiro lugar nessa família, eles acabam se sentindo injustiçados por conta de não terem sempre as coisas novas. Então, por exemplo, muitas vezes a roupa da irmã mais velha, do irmão mais velho, acaba servindo no irmão mais novo, e aí então esses que são os segundos ou terceiros filhos, né, eles se sentem injustiçados, porque as coisas novas nunca foram para eles. Então, vocês conseguem perceber que a ferida da injustiça, e também as outras que eu comentei aqui com vocês nos programas anteriores, é muito relativo à forma como cada pessoa lida com essa situação. Aqui, numa única família, a gente pode ter essa ferida apresentada de duas formas, tanto pelo irmão mais velho, que tem que cuidar dos outros, quanto pelos irmãos que vieram depois. Então, ao longo da vida, a gente pode ser que vá desenvolvendo características de uma ferida emocional além do que as outras. E por vezes até pode ser que, vamos supor, essa ferida da injustiça, ela esteja encobrindo uma outra ferida que você teve ainda lá na sua infância, recém que tinha nascido, sabe? Então, por exemplo, pode ser que a ferida da injustiça, muitas vezes, esteja escondendo uma ferida de rejeição, ou também uma ferida de abandono, que essa criança teve ao nascer, nos primeiros anos de vida ali com a sua mãe, com seu pai. E a ferida da injustiça, ela sempre vai estar presente nessas pessoas que elas são muito rígidas, né? Então, a pessoa, ela quer ter um controle muito grande de tudo e de todas as coisas ao seu redor. Ela é um pouquinho diferente de uma outra ferida que eu já falei, né? Mas o que acontece? Na ferida da injustiça, a pessoa, às vezes, ela acaba tendo uma necessidade de mostrar para os outros que ela está cheia de afazeres, né? Então, são pessoas que, às vezes, acabam se comprometendo com coisas dos outros, tá? Porque elas não se permitem ter um tempo para elas. Elas vão se sentir culpadas, digamos assim, se elas estiverem num momento de lazer, se elas estiverem desfrutando
de alguma coisa que talvez os seus pais não puderam desfrutar. Também é muito comum das pessoas que sofrem da ferida da injustiça, por exemplo, vamos supor que é uma pessoa que está remuneramente, é bem remunerada na sua empresa, né? Então, e daí recebeu uma promoção, uma bonificação. Essa pessoa, de forma muito inconsciente, ela às vezes não se sente merecedora de ter isso. Então, toda e qualquer coisa que ela ganhe, além daquilo do que ela sente que merece, ela dá um jeito de se desfazer. Então, pode acontecer, né, um exemplo bem prático disso também, é quando uma pessoa, por exemplo, resolve viajar. Né? Então vai ter um momento de lazer, vai poder descansar, se divertir. E aí ela pode se sentir culpada depois de ter realizado essa viagem, né? Porque talvez as outras pessoas da sua família não puderam participar. E aí o que ela fica pensando? Ao invés de eu ter viajado, eu era para ter aproveitado esse valor que eu gastei para fazer a reforma da minha casa, para investir em alguma outra coisa. Então, são pessoas que essa questão do merecimento fica muito nítido, porque a pessoa não consegue se permitir isso, ela não se permite receber nem o cuidado das outras pessoas, né? Justamente por isso, porque ela até esconde o que ela sente, ela não consegue liberar isso, porque é como se fosse uma fragilidade dela, demonstrar o que está sentindo. Uma outra característica também das pessoas que sofrem da ferida da injustiça é com relação à forma de se vestir, né? Então, são pessoas que geralmente gostam de usar roupas muito escuras, roupas mais nos tons de preto, por exemplo. Por quê? Porque elas não querem que as pessoas descubram, digamos assim, é uma forma delas se bloquear com relação ao que as outras pessoas vão ver externamente dela, né? Diferente daquela outra pessoa que tem a ferida aonde ela não quer ser vista pelos outros, ela quer se esconder, né? Na ferida da injustiça, a mensagem que ela transmite usando esse tipo de roupa mais escura é justamente esse, né? Que ela não quer deixar mostrar para os outros a sua fragilidade, justamente por serem pessoas que querem controlar muito as coisas, né? Elas querem ter uma rigidez muito grande com elas, com relação à sua alimentação, com relação a tudo que estão fazendo, com relação a todo o seu tempo. Elas acabam sofrendo muito, elas com elas mesmas, porque elas não querem mostrar essa fragilidade para as outras pessoas. Então, a forma que elas encontram de sofrer isso de forma calada é isso, não assumindo também que possuem esse tipo de ferida, né? Então, as pessoas, de um modo geral, perante todas essas feridas, elas sofrem muito de uma como é que a gente pode falar assim, de uma carência afetiva, tá? Só que quando a gente sofre dessa carência afetiva, na verdade é porque a gente não está se permitindo se amar da forma como a gente é. E isso vale não apenas para a ferida da injustiça, mas também para todas as outras. No fundo, quando tem essa questão das feridas emocionais, a pessoa ela não se permite ou ela se sente culpada, né, de estar sentindo aquilo que ela sente. É como se ela fosse incorreta de estar sentindo aquilo ali. Então, até que a pessoa consiga virar essa chave dentro dela, para ela conseguir acessar o que de fato aconteceu ou acontece na vida dela, às vezes é um caminho muito longo, é um caminho de anos, né? E aí vocês vão me perguntar assim, tá, Cibele, mas a partir do momento que eu identifico a ferida emocional que eu tenho, como é que eu faço? Então, assim, tem muitas pessoas que elas podem, num único dia, ter todas as características das feridas emocionais que eu comentei aqui com vocês, que são 5, né? Mas também tem pessoas, e aí são pessoas, assim, que elas não têm bem claro ainda, não conseguiram se autoconhecer para identificar qual a ferida que prevalece nelas, né? Agora, já tem outras pessoas
que fica mais nítido o tipo de ferida emocional que ela tem. Por quê? Porque ao longo do dia, às vezes ela passa horas, às vezes ela passa vários momentos naquele tipo de comportamento. Então, uma coisa muito importante com relação às feridas emocionais que se observa não são apenas os comportamentos, mas muito tem a ver também com a parte física da pessoa. Então, a pessoa da injustiça, por exemplo, ela é uma pessoa muito magra, sabe? O corpo dela geralmente é bem mais magro, é uma pessoa mais que ela tem muita atenção, né, na parte aqui em cima, porque ela tá sempre nessa rigidez. São pessoas que também têm bastante problemas de estafa, tem bastante questões com a pele, questões inflamatórias como as bursites, tendinites. Todos esses processos inflamatórios são muito característicos das pessoas que têm a ferida da injustiça, né? Então, claro que não quer dizer que eu tenho bursite ou tendinite e eu tenho a ferida da injustiça, não. É uma tendência a ter. Por quê? Porque a pessoa, ela se protege tanto de sentir, ela não se permite sentir essas coisas que ela sente, né, que ela acaba inflamando o corpo dela. Então, sempre quando você ouvir falar de alguma ferida emocional, é bem importante que se você observar a pessoa não apenas no comportamento dela, mas também na estrutura física. E claro que eu nunca vou ter só uma ferida emocional. Pode ser que aconteça de ter só uma? Sim, pode ser. Mas, na grande maioria das pessoas, é bem comum que as pessoas apresentem 2 ou até mesmo 3 feridas emocionais. O que a gente leva de aprendizado de tudo isso a partir do momento que eu identifico essas feridas, eu vou conseguindo trabalhar elas no meu dia a dia de uma forma que eu consiga reorganizar os meus relacionamentos com a minha família, os meus relacionamentos com os meus filhos, com os meus pais e também no ambiente de trabalho, né? Então, sempre preste muita atenção em como o seu corpo também está respondendo a isso. Um exemplo de forma mais visual, para que você consiga entender como que é a dinâmica da figura da ferida emocional da injustiça. Então, vamos supor aqui que a gente tem a mãe e aqui a gente tem a filha. Então, essa filha, ela sempre vai nos relacionamentos, na vida adulta dela, como ela tem essa questão de se sentir injustiçada por questões que talvez a mãe, ao longo da vida, foi tendo a necessidade, né? Como no exemplo que eu citei antes, de cuidar dos filhos. Então, vamos dizer que ela teve essa necessidade que essa menina ajudasse a cuidar dos seus irmãos. E aí, essa menina começa a ver a mãe como uma inimiga, digamos assim. Por quê? Porque ela se sente injustiçada dela não poder ter vivido o momento dela de infância ou adolescência para cuidar dos irmãos. E aí todas as mulheres que ela se encontrar na vida adulta dela, ela sempre vai ter dificuldades nesses relacionamentos. Então vamos supor que essa mulher, ela cresceu, ela está num ambiente de trabalho e aí tem a supervisora dela. Automaticamente, quando ela olha para essa mulher, ela já identifica de forma muito inconsciente a figura da mãe. Então, aí qualquer situação que aconteça ali no ambiente de trabalho, ela vai acabar se sentindo injustiçada, porque ela já carrega isso desde a infância dela. Então, veja o quanto que é importante você ter um conhecimento de qual a ferida emocional que você está carregando. E se isso fez sentido para você, eu vou te convidar a compartilhar esse conhecimento com outras pessoas. Busque entender o que se passa dentro de você, porque quando o seu corpo começa a dar algum tipo de sinal, é porque o seu emocional está precisando ser olhado, ser observado. E agradeço vocês a mais um episódio sobre as feridas emocionais. Concluímos aqui todas as feridas e espero vocês num próximo programa. Nutri meu corpo